Olá, bem-vindos a esta terceira parte deste tema sobre o Espírito Santo. E hoje, como vos dizia, o tema é ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Convido-vos desde já a colocarmos o nosso coração na presença de Deus, para que, pedindo-lhe esta graça, de que Ele possa falar hoje ao nosso coração. Senhor Espírito Santo, nós te suplicamos, vem revelar-nos o mistério de Deus, vem fazer-nos viver do seu propósito de amor, vem realizar em nós a tua obra, tudo aquilo que tu queres. Nós nos abrimos à tua graça. Por isso, Espírito Santo, nós te evocamos neste instante sobre mim, sobre todos estes meus irmãos e irmãs que escutam esta conferência. Vai, Espírito Santo, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Dizia o apóstolo Paulo aos Efésios, em Efésios 5, 18 a 21. Não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que o desejo de Deus para nós não é que tenhamos um pouco do Espírito Santo, mas Deus nos criou para sermos cheios do Espírito Santo. E vejam, às vezes na nossa vida, e talvez seja esta hoje a circunstância ao ouvires este tema, esta conferência, tu te digas, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E eu sinto-me sozinho. Mas mais do que uma companhia, aquilo que tu necessitas é do Espírito Santo. Talvez tu sintas necessidade de tomar uma decisão importante e digas preciso deste dom de conselho, do conselho de alguém. Mas mais do que o conselho de alguém, aquilo que tu necessitas é do Espírito Santo. Talvez tu lutas neste momento contra um mau hábito e estejas, do qual tu não te consegues livrar e estejas preso a esse vício. Já perdeste as forças e a coragem. Mas mais do que a força e a coragem, tu precisas do Espírito Santo. Talvez neste momento, no teu trabalho, na tua vida conjugal, na tua relação com os teus filhos, com os teus colegas, tu tenhas perdido o fogo e o ânimo e tu digas, preciso de mais força, mais ânimo para esta coisa tudo. Mas mais do que isso tudo, aquilo que tu precisas é do Espírito Santo. Talvez tu não consigas rezar. Talvez a vida de oração se tenha tornado algo tomado pelo tédio. Mas mais do que um retiro, mais do que uma peregrinação, um momento especial, que é bom, tu precisas do Espírito Santo. E pensa que, de facto, eh, ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio em todo o nosso ser pela graça do Espírito Santo. E vejam, o ser humano tem três dimensões: o espírito, a alma e o corpo. O espírito é esta dimensão que em que eu me torno consciente de Deus. Não é bem a mesma coisa que a inteligência, mas é esta consciência, como esta voz interior que nos diz às vezes, não faças isso, não é? Em que Deus nos fala. Ou então é esta intuição que às vezes no nosso ser, como algo que vem ao nosso coração, e em que o Espírito Santo nos impele em ter altura, certamente já vos aconteceu. Lembram-se de uma pessoa e dizem, vou-lhe ligar. E de repente ligam e a pessoa do outro lado diz, que bom, estava mesmo a pensar em ti. E nós percebemos, porque é que eu pensei nisso? Porque o Espírito Santo agiu em nós. E ao mesmo tempo, esta graça, neste Espírito, onde se vive esta comunhão pelo Espírito Santo com Deus. Esse é o nosso Espírito. Depois há a nossa alma, e a nossa alma torna-me consciente de mim mesmo. Okay? Se o meu espírito me torna consciente de Deus, a alma torna-me consciente de mim mesmo. Isto é, na minha vontade, nos meus sentimentos, na minha inteligência. E o meu corpo tem a ver com tudo aquilo que está ligado aos sentidos, a visão, o toque, o cheiro, o gosto, o ouvido, para que tudo isso seja também tomado pelo Espírito Santo. E vejam, às vezes, nós damos conta que, melhor, não nos damos conta, nós sabemos que já recebemos o Espírito Santo. No dia do nosso batismo, fomos batizados a receber o Espírito Santo. Quando fizemos esta experiência de efusão do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo. E Ele está no nosso espírito. Ele nos leva a tomar esta consciência de Deus. Mas será que a minha alma está tomada pelo Espírito Santo? Está cheia do Espírito Santo? Será que a minha vontade é dirigida pelo Espírito Santo? Será que os meus sentimentos são orientados, são canalizados, são formatados, tomados pelo Espírito Santo? Será que
a minha inteligência é iluminada, é esclarecida pelo Espírito Santo. E depois, a outra parte, a outra dimensão, o meu corpo. Isto é, as minhas palavras, o meu agir, o meu estar com os outros. Será que tudo isso está cheio do Espírito Santo? E vejam que eh, aquilo para o qual nós fomos criados foi de facto ser cheios do Espírito Santo. Mas nós podemos dizer assim, mas espera aí, mas eu tenho a noção que já fui cheio do Espírito Santo e para isso eu gostava de mostrar, dar um exemplo. E nós podemos dizer assim, ok, então ser cheio do Espírito Santo é mais ou menos isto, assim. E podemos dizer, ok, estou cheio do Espírito Santo. Mas nós na nossa vida não ficamos cheios assim do Espírito Santo. Porquê? Porque é que nós precisamos ser sempre cheios do Espírito Santo? Porque nós temos fugas. Porquê? Porque no meu cansaço, nas minhas fatigas, eu vou perdendo essa graça do Espírito Santo. Porque o meu chefe me aborrece e me enervei com o meu colega e de repente vou perdendo o Espírito Santo. Porque a minha mulher ou o meu marido me magoarem, me disseram aquelas coisas e eu vou perdendo o Espírito Santo porque não consigo rezar e porque cometi o pecado e de repente era suposto estar cheio do Espírito Santo e estou assim numa coisa destas. Então, nessa altura, o que é que nós fazemos? Muitas vezes, o que nós fazemos? Fazemos tudo. E perguntam-nos, então, como é que estás? Ah, tudo bem, tudo bem. Com a graça de Deus. Mas vejam que não foi para isso que Deus nos criou. Deus criou-nos para vivermos deste jeito. Repletos do Espírito Santo. E vejam que uma vida assim tem muito mais impacto, muito mais vigor, é muito mais significativa do que simplesmente ter um cristão que perdeu todo o seu impacto no meio do mundo. Mas vejam, nós podemos perguntar-nos então, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Mas antes de responder a essa pergunta, eu gostava de vos dizer o que não fazer. O que é que nos impede de ser cheios do Espírito Santo? E vejam, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 51, é dito: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais. Então a primeira coisa que nós devemos não fazer é resistir ao Espírito Santo. O que é isto de resistir ao Espírito Santo? Olha, é sobretudo este receio de que ele venha meter-se na nossa vida. Não é? É não querer. Eu conheço pessoas que têm medo que o Espírito Santo venha sobre eles, não vá cair-lhes em cima o dom das línguas, que ele comece a falar em línguas e nem pensar. É? Ou então sentir em si um dom de profecia, uma palavra de profecia, e dizer: não, mas credo, que horror! Deus já sempre me guarda e livre. E nessa altura nós resistimos, isto é, nós não permitimos, muitas vezes por receio, às vezes por respeitos humanos, que o Espírito Santo venha impactar a nossa vida. Okay? E nessa altura nós resistimos ao Espírito Santo. Então, essa é a primeira coisa a não fazer. Em segundo lugar, a outra coisa que nós não devemos fazer é entristecer o Espírito Santo. E na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, Paulo diz o seguinte: não, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E Paulo vai explicar o que é isso de entristecer o Espírito Santo. Não é? Vejam, é muito bonito perceber isso. Nós só podemos entristecer quem nos ama. E se nós podemos entristecer o Espírito Santo, significa então que o Espírito Santo nos ama. E isso é poderosíssimo. Então, como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo? O Paulo diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoem-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 31 e 32. O que é que entristece o Espírito Santo? É o nosso pecado. Aquilo que causa tristeza no Espírito Santo é, de facto, ver-nos separados de Deus. Porquê? Porque ele é o Espírito de comunhão, é aquilo que nos faz entrar nesta comunhão com o Pai e o Filho. E sempre que nós saímos dessa comunhão, sempre que nós rompemos essa comunhão pelo pecado, nós estamos a entristecê-la. Então, para vivermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos, de facto, viver da graça de Deus e rejeitar todo o pecado e vivermos nesta comunhão com Deus, pelo amor que é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo.
amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Uma outra coisa a não fazer é, diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses 5, 19 a 21, diz o seguinte: não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Extinguir o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, é desprezar os dons espirituais. E pensamos que o Espírito Santo é assim, mas ficamos assim com aquela imagem bonita de uma pombinha ou de umas línguas de fogo, mas não percebemos que o Espírito Santo é esta pessoa que é amor e que quer vir na nossa vida transformar o nosso ser, transformar o nosso viver, transformar o nosso agir. Para quê? Para que nós possamos ser impactados e para que nós possamos impactar o mundo. E esse é o seu desejo. E sempre que nós, na nossa vida, não vivemos nesta dinâmica, neste desejo, nesta busca, nesta ânsia de sermos cheios do Espírito Santo, de vivermos dos seus dons. Porquê? Porque, e vamos ver já a seguir, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz: desejai ardentemente os dons espirituais mais elevados. E é este desejo de viver com o Espírito Santo, este desejo de viver, de que ele manifeste o seu poder, a sua graça nas nossas vidas. Se nós não fazemos, é como se nós dessemos cada vez menos importância e alimentássemos cada vez menos a sua presença, como se nós extinguíssemos na nossa vida o seu poder, a sua ação. Porquê? Porque por medo, por respeitos humanos, pelo pecado, pela nossa indiferença, não permitimos que ele realize de facto todo esse poder de salvação que ele quer produzir nas nossas vidas. Então, se isto é o que eu não devo fazer, então o que é que eu devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? E veja, a primeira coisa é acreditar. Acreditar. Acreditar que Deus quer encher-nos do Espírito Santo. Para algumas pessoas, para alguns cristãos, parece que o Espírito Santo morreu com o último dos apóstolos. E que não está vivo. Como Jesus está ressuscitado. E que de facto não é Deus presente hoje em nós. Então, acreditar que Deus quer para mim esta vida abundante. Em João 10:10, Jesus dizia: eu vi que para que as minhas ovelhas tenham vida e tenham uma vida abundante. Mas o mesmo termo abundante pode ser traduzido por extraordinário. Deus não quer que nós tenhamos uma vidinha. Olha, estou a ver o que é o aspecto de uma nossa vidinha. Não, Ele quer que nós tenhamos uma vida extraordinária. Ok? Foi para isso que Ele nos criou, para sermos cheios. Acredita que, que Deus te quer assim. Acredita que Deus, que Ele possa transformar, acreditar que Deus te possa transformar a tua vida e que por ti Ele possa transformar o mundo. Que estes sinais que Jesus disse que acompanhariam aqueles que acreditariam neles, expulsariam demónios, ressuscitariam os mortos, curariam os leprosos e curariam as pessoas. Não é uma coisa para aquele tempo, mas é para os dias de hoje. Jesus disse: vocês farão os sinais que eu fiz e farão ainda maior, porque eu vou para o Pai e porque o Pai nos dará o Espírito Santo. E às vezes nós deixamos de acreditar nisso. E acreditar que para Deus não há limites. Ele é o Deus dos impossíveis. Quando Maria pergunta ao anjo: mas como é que isso vai ser? Como é que eu vou ser a mãe do Filho de Deus? O Espírito Santo o anjo diz-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti. E depois dá-lhe o exemplo de Isabel e diz: e isto aconteceu com ela, porquê? Porque a Deus nada é impossível. Então tu acreditas que para Deus nada é impossível? Então, se é assim é. Então deseja. Então acredita. E diz: Senhor, eu creio que tu me criastes para isso. Para viver do teu Espírito. Não é para umas pessoas especiais, é para todos nós, para mim também. Até eu quero viver desse jeito. Eu quero viver assim. E eu acredito que tu vais fazer. Se tens dificuldades em acreditar, então lê a palavra de Deus. Lê a carta aos Efésios, no capítulo 3, de 4 a 5. Romanos 8. Lê todos os Romanos 8. João 14, 15 e 16. Lê os Atos dos Apóstolos. Na carta aos Gálatas 3, 2, Paulo dizia: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, anuncia essa boa notícia a ti próprio, lendo a palavra de Deus e acreditando que Deus quer realizar isso em ti.
Primeiro aspecto. Segundo, Jesus falava sobre a oração. E então, na altura, dizia, dizia aos apóstolos: Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque a todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate à porta abrir-se-á. Qual é o pai, dentre vós, que se um filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Então se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Pedem. Lucas 11, 9 a 13. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. E vejam, é esse desejo. E se hoje tu necessitas o Espírito Santo para a tua vida, porque tens este aspecto, porque a tua vida está assim, porque o teu coração está assim, então pede o Espírito Santo. Há uma oração que gosto muito e que aprendi um dia, que nós somos convidados a dizer simplesmente: Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. Porquê? Porque é o Pai que nós dirigimos esta prece. Jesus disse: aquilo que pedir em meu nome, o Pai o dará. Então, Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. E quando orares, olha, pede-o, mas pede-o quando estiveres, sei lá, na tristeza, durante um minuto, repete: Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. E pede o fruto da alegria. Quando estás impaciente ao passar dos carretos, Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito de paciência. Mas pede-o. E depois, Paulo dizia na carta aos Coríntios, no capítulo 12, 31, aspirai, aspirai com ardor aos dons mais elevados. E sabem, esta expressão aspirai é desejai ardentemente, desejai ansiosamente, invejosamente, é uma palavra fortíssima. Desejai com todo o vosso ser, com todo o vosso coração, com todas as vossas tripas, desejai os dons espirituais mais elevados. Porquê? Porque Deus os quer dar, porque Deus os quer realizar e produzir na tua vida. E esse é o desejo de Deus. E esse é o projeto de Deus. Pensa no seguinte: onde é que estava Nossa Senhora no dia de Pentecostes? No cenáculo. Ela tinha estado em oração com os apóstolos. Agora, imagine que ela dizia o seguinte: eu fui cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de graça. Eu tive no meu seio Jesus, eu dei-o, e por isso, ok, já recebi o Espírito Santo. E depois diria aos apóstolos que estavam reunidos no cenáculo: agora esperem aqui um bocadinho, eu vou ali ao mercado fazer umas comprinhas para que depois da vossa infusão do Espírito Santo tenhamos assim um almocinho pronto. Foi isso que Maria fez? Não. Porquê? Porque ela queria mais. Porque ela queria mais. Ela queria mais Espírito Santo. Ela queria mais desta graça de Deus. Ela queria mais desta vida de Deus nela, no seu seio, no seu ser, no seu coração e toda a sua vida. E por isso é que estava ali, em oração, pedindo o quê? Mais. Então já recebeste o Espírito Santo, mas diz: mais, mais, Senhor, mais. Eu quero mais. Quero ser ainda mais cheio. E tu não rebentas do Espírito Santo. Não rebentas do Espírito Santo. Porque tu foste criado para quê? Para receber Deus todo em ti. Será essa a eternidade, a vida em Deus. Mas vejam, aquilo que é importante é que, se é necessário acreditar, pedir, e pedir com esta insistência, com este desejo profundo do nosso ser e do nosso coração. E veja quando nós vemos Atos 4, a primeira infusão do Espírito Santo é Deus que, o primeiro dom do Espírito Santo é Deus que o dá em Pentecostes. Mas em Atos 4 aquilo que é dito é que os apóstolos estavam necessitados do Espírito Santo e disseram: Senhor, dá-nos o Espírito Santo para que nós possamos anunciar com força, com desassombro a tua palavra. E eles foram cheios do Espírito Santo. Porque o pediram. Mas é preciso mais uma outra coisa. É preciso oferecer-te. E esse é o terceiro aspecto para ser cheio do Espírito Santo. É preciso oferecer-te. O Espírito Santo não pode encher aquilo que não lhe pertence. Ele não pode transformar aquilo que não lhe é dado. E por isso São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, 1, dizia: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o culto espiritual que lhe deveis prestar. Isto é, oferece-te a Deus. Se tu chegares ao pé de Deus com um dedal, e disseres: Senhor, enche, Ele vai encher. Se chegares com um cálice e disseres: Senhor, enche, Ele vai encher. Se chegares com um copo e disseres: Senhor, enche, Ele vai encher. Mas se chegares
com o teu coração, com a tua vida do tamanho de, dos oceanos e disseres, Senhor, enche, Ele vai encher. Porque Deus dá, na medida em que nós somos capacitados, capazes de responder. Jesus dizia a Santa Catarina de Sena, torna-te capacidade que eu me farei torrente para ti. E vejam que aquilo que é interessante, então, é que nós precisamos de facto de entrar nessa dinâmica. Convido-vos a recordar aquela passagem de Ezequiel 47, de 3 a 5, que fala sobre esta água que saía do lado direito do templo, que inundava e que dava vida, fecundava, tornava sã as águas, havia imensos peixes, as plantas, tudo era riquíssimo. E aquilo que é muito bonito é que essa água, Deus diz a Ezequiel, avança 1000 côvados. 1000 côvados é mais ou menos 500 metros. E a água chega até aos tornozelos. E depois diz, avança mais 1000 côvados, mais 500 metros. E a água chegava aos joelhos. Depois diz, avança mais 500 côvados. E a água chegava aos rins. E depois mediu mais 1000 côvados. E a água era uma torrente intransponível, em que se perdia o pé. O que é dito quando a água chegou aos tornozelos? Não pares, continua. Mas quando a água está nos tornozelos, tu consegues controlar aquilo mesmo que haja muita corrente. Estás à vontade. Mas é preciso que tu queiras entrar mais. Que tu te ofereças mais. Depois a água, ele avançou mais. Ele diz, então, não pares aí. Não pares aí. Vai mais à frente. E ele avançou até aos joelhos. Nos joelhos as coisas já começam a ficar assim um bocadinho mais instáveis. Mas assim se consegue controlar bem. E aquilo que é dito é o quê? Não pares aí. Vai mais à frente. Eh, e a água chega até os rins. E, e nessa altura o que é dito? Não pares aí. Vai mais à frente. Os rins são todas as nossas paixões, é tudo aquilo que é mais visceral. Mas aquilo que é dito é: não pares aí. Não pares naquilo que tu controlas, mas vai até onde tu perdes o pé. Onde esta torrente é uma torrente intransponível. E se tu não fores até aí, okay? Aí tu podes parar porque já és levado pela corrente. Mas se tu não fores até aí, o Espírito Santo não vai invadir. O Espírito Santo não vai tomar, não vai encher aquilo que tu não lhe dás. É preciso que tu lhe dês. E por isso queria te convidar, no momento de oração, sabes, a fazer esta entrega ao Senhor. Há uma oração que é muito bonita que Santo Inácio de Loyola escreveu para os exercícios e que diz o seguinte: eu gostava de te convidar a dizer isso ao Senhor. E o que é que ele diz? Diz o seguinte: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e a minha vontade. Tudo o que tenho e tudo o que possuo, vós modestos, a vós o restituo. Tudo é vosso, dispondo de tudo segundo a vossa vontade. Dai-me o vosso amor e a vossa graça, que esta me basta. Ele entrega tudo. O que é que ele pede? O amor, a graça. Isto é, Deus todo, o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo na tua vida. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É isso. Mas é preciso fazer o que é antes? Dizer, toma, Senhor, eu recebo. O quê? A minha liberdade, a minha memória. A minha liberdade, isto é a minha capacidade de dirigir a minha vida. A minha memória, isto é o meu passado, é tudo aquilo que ficou para trás. Ok? Que isso não me paralise. O meu entendimento, a minha capacidade de compreender e de ir para além daquilo que eu não compreendo. A minha vontade, o meu querer, para que eu possa agir. E depois tudo aquilo que eu possuo. E tudo aquilo que eu possuo não são apenas os meus bens. É todo o meu ser, é o meu corpo, é a minha vida, é o meu trabalho, é a minha família. É tudo isso. Senhor, vós modestos, a vós o restituo. Dai-me apenas o vosso amor e a vossa graça. Que essa me basta. Mas ainda não chegamos ao fim. Para sermos cheios do Espírito Santo, é preciso obedecer. Na carta, nos Atos dos Apóstolos 5:32, é dito o seguinte por Lucas: e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Obedecer. E veja que para ser cheio do Espírito Santo, tu precisas de obedecer. Tu precisas de submeter-te à vontade de Deus. Tu precisas de render ao seu poder de amor. Tu precisas de pôr diante dele a tua coroa, ok? Para não ser reizinho, como eu tantas vezes sou reizinho na minha vida, e colocar a minha
coroa diante do Senhor e dizer: Senhor, só Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor. Recordai aquilo que Jesus dizia: vós não podeis servir a Deus senhores. E não é simplesmente ao dinheiro. Não podeis servir a Deus senhores. Na nossa vida, ou Deus reina, ou alguém que, outro que reina. E podem ser os nossos meios, o nosso trabalho, os nossos filhos, outra coisa. É, mas a maior parte das vezes sou eu. O meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha soberba. ah, Sou eu que reino. Então, obedecer. E pensa o seguinte: é pela obediência, é pela obediência que Deus manifesta o seu poder. É nesta obediência que Deus manifesta o seu poder. Pensa o seguinte: todos os milagres de Jesus, ou a grande maioria dos milagres de Jesus, acontecem quando? Quando a pessoa obedece àquilo que lhe é dito. Quando é que Jesus, por exemplo, os 10 leprosos, Jesus diz: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando é que eles foram curados? Quando eles estavam a obedecer àquilo que Jesus lhes disse. Quando estavam a fazer aquilo que Jesus dizia, a ir mostrar-se aos sacerdotes, foi no caminho e ficaram curados. Quando Jesus diz ao paralítico: levanta-te e anda, e ele diz: Senhor, não posso, sou paralítico. Mas é quando ele obedece a esta palavra e ele se ergue, mesmo sabendo que até então era paralítico, mas que esta palavra é uma palavra que o cura, que o revigora. É quando ele obedece a esta palavra que ele é curado. E nós podemos ver assim uma série de outros milagres. As bodas de Caná, por exemplo, uma série de outros, em que é esta obediência à palavra de Deus que Deus enche. E vê, há pessoas que dizem: ok, Senhor, então tu mostras-me e depois eu faço. Não, tu fazes e depois tu és cheio do Espírito Santo. Então, neste instante, queria contigo pedir ao Senhor essa graça. Ok? E orarmos juntos neste instante, pedindo-lhe essa graça. Então convido a orar comigo uns instantes. Senhor Deus, meu Pai, foste tu que nos deste Jesus e que por ele nos deste o Espírito Santo que vem ao nosso coração. Senhor, eu estou aqui na tua presença, com todos estes meus irmãos e irmãs que desejam ser cheios do Espírito Santo, que precisam profundamente, ansiosamente do teu Espírito. Então, Senhor, eu quero dizer-te, eu acredito que tu nos criastes para esta vida extraordinária. Senhor, tu nos criastes para termos uma vidinha, mas para que esta vida extraordinária, esta vida plena, esta vida abundante, Senhor. Então, Senhor, eu creio. Eu creio que tu me criaste para isso. Neste instante eu te peço perdão por todas as vezes em que eu te resisti, em, 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 em que eu te entristeci pelo meu pecado. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, não leves em conta esse meu pecado. Eu conheço o arrependimento do meu coração e desejo ser cheio. Então, Senhor, eu te suplico, eu te peço. Ó Pai, em nome de Jesus, dá o teu Espírito. Sabes como eu preciso dele para a minha vida. Sabes como eu preciso dele para tantas circunstâncias. Não só porque vivo combates, vivo momentos de luta, vivo dificuldades, e preciso do seu fruto, do amor, da alegria, da paz, da paciência, da benignidade, da bondade, da mansidão, da temperança, da fidelidade. Preciso tanto desse fruto, Senhor. E preciso dos teus dons, de sabedoria, inteligência, conselho, força, temor de Deus. Preciso dos teus carismas, Senhor, para a minha vida. Então, Senhor, eis-me aqui diante de ti. Senhor, eu te peço, dá-me o teu Espírito. O Espírito Santo vem sobre mim, vem transformar o meu coração, vem transformar o coração destes meus irmãos e irmãs que oram neste momento. Vem sobre eles, Espírito Santo, vem com poder. Vem, Espírito Santo, eu te peço, vem curar, vem consolar, vem queimar, vem purificar, Espírito Santo. E por isso, eu te digo neste instante que eu me abandono a ti. Eu te ofereço. Eu te ofereço tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho. Eu te ofereço os meus receios. Eu te ofereço, às vezes, as minhas dúvidas. Eu te ofereço tudo isso dizendo que eu quero. Eu quero. Eu quero ser cheio de ti. Eu quero mais. Eu quero mais, Espírito Santo. Eu quero esta vida abundante, esta vida plena. Eu quero viver desta vida sobrenatural porque foi para isso que tu me criaste. Eu quero. Vai, Espírito Santo. Eu te desejo. Eu te peço, Espírito Santo. Vai ao meu coração. E eu te digo, Pai,
que eu quero obedecer. Eu quero obedecer à tua vontade. Eu quero obedecer aquilo que tu me dizes. Eu quero obedecer a estas intuições que às vezes colocas no meu coração e às quais eu resisto. Eu resisto. Eu quero obedecer a tudo aquilo que tu falas na minha consciência. Eu quero obedecer mesmo se às vezes aquilo que vem ao meu espírito me parece completamente insensato. Eu quero fazer como Filipe, que percebeu que lhe dizias para ir para uma estrada deserta que ia de Jerusalém a Gaza. E foi aquele que encontrou o Etíope. Eu quero obedecer, Espírito Santo. Eu quero fazer aquilo que tu queres. Espírito Santo, neste instante, eu te suplico, vai ao meu coração. Em nome de Jesus te peço. Amém. Continuamos a orar e a suplicar ao Espírito Santo. eh, Orem em línguas. Orem em línguas. Quando não saberem o que dizer mais, orem em línguas. E deixem que o Espírito Santo haja em nós. Orar em línguas é falar a linguagem de Deus e falar a Deus. Desejo que este módulo sobre o Espírito Santo te possa ter ajudado. Oro por ti para que sejas cheio do Espírito Santo. Ora também por mim, para que o Senhor me dê ainda mais do seu Espírito. Amém. Que o Senhor te abençoe.